Nos meandros deste vale encantado, onde o rio Gamarra flui sereno, desvendamos uma história que se confunde com a própria essência da terra. Ao longo dos séculos, esse lugar testemunhou as pegadas dos primeiros habitantes indígenas pertencentes à nação Cataguá. Posteriormente, com a chegada dos bandeirantes, a exploração mineral transformou a região, deixando marcas indeléveis. Hoje, convidamos você a explorar os rastros de uma jornada ancestral que culminou no nascimento da Ecovila Gamarra, uma fortaleza verde que desafia os modelos tradicionais e abre caminho para uma nova forma de ver o mundo. Guiados por uma visão inabalável e um amor profundo pela terra, os fundadores, Fábio e Susana Pedalino, lançaram as bases para este paraíso ecológico. Há mais de 36 anos, movidos por um sonho audacioso, deram início a uma jornada de superação, sempre dedicados à comunidade e ao desenvolvimento da região. Eu sou nascida na beira do mar, no Rio de Janeiro, mas desde pequenininha a minha vontade foi vir para a Serra da Mantiqueira, vir para as montanhas de Minas Gerais. Meu coração sempre foi das montanhas. E assim que a gente entrou para a doutrina, eu e o Fábio, a gente conheceu o Padrinho Sebastião e virou uma certeza de que a gente sairia do Rio e viria construir essa história nessa ecovila de amor, de irmandade, de união e com as bênçãos do nosso padrinho. Ecovila é um grupo de pessoas que resolvem morar junto na natureza. Então esse é o primeiro ponto, para poder ter água pura, o ar puro e ter um contato maior com a natureza e principalmente com o silêncio. O segundo ponto é ter um ideal em comum, no nosso caso, uma busca espiritual. À medida que esses dois elementos eles se combinam, se harmonizam, pode-se dizer que tem uma ecovila. O motivo fundamental que faz uma pessoa se mudar de uma cidade grande para morar numa ecovila, na natureza, basicamente é questão de espaço. Aqui na natureza a gente tem muito espaço, tem silêncio, tem água boa, tem um ar puro, a gente conhece todas as pessoas. Então o relacionamento humano é melhor. É claro que existe outro tipo de relacionamento humano numa cidade grande, né? Mas no interior a vida é mais simples. Então se você consegue se adequar nessa simplicidade, a sua vida melhora muito, mesmo porque às vezes se a gente fizer uma relação num apartamentinho pequeno, às vezes numa cidade grande, você no interior, na roça, você compra uma fazenda grande, com casa, com tudo, e você tem uma qualidade de vida maior. Naturalmente é que a pessoa precisa avaliar essa troca. No meu caso, especificamente, a minha vida melhorou bastante vim morar aqui na natureza. O canto dos pássaros, um concerto matinal que ecoa pelas manhãs, serve como despertador natural, convidando os moradores a iniciarem um novo dia. A luz dourada do sol nascente banha as casas de pedra com seu brilho acolhedor. Para entender melhor a vida na Ecovila, conversamos com alguns moradores que contaram sobre suas motivações para escolher esse estilo de vida. Bom, eu decidi vir morar aqui, foi um sentimento, não foi uma ideia ou nenhuma argumentação racional na minha mente. Eu sabia que a minha vida do jeito que estava não era a minha vida que era para eu viver. Eu vim seguindo esse instinto, eu vim procurar alguma coisa aqui. Acabei que eu encontrei.
quando você tem uma criança crescendo num ambiente como esse, uma segurança que pode-se dizer assim, que é basicamente absoluta, e cercado de várias famílias que amam muito os seus filhos e que se amam muito e se cuidam muito, as crianças elas crescem com conexões mais profundas, elas são meio que criadas por todos. Isso não é nenhuma política, não é nada implementado, mas é o que acaba acontecendo. Uma igreja pequenina, imensidão de fé, recuou no universo, o meu pai lhe ouviu, sua obra abençoou. A igreja erguida por Fábio e Suzana torna-se não apenas um templo, mas um catalisador de mudanças. Os rituais do Santo Daime atraem forasteiros e nativos, construindo uma ligação que transcende limites geográficos. Aqui encontramos a fonte de fé que nutre a alma da comunidade. A pedra fundamental da nossa ecovila é a Igreja do Céu do Gamarra. Ela é o alicerce dessa irmandade, é o que nos une, que nos dá direção e que nos dá sentido de estar aqui. Andando pela Ecovila, encontramos Derek Lemos, um publicitário que encontrou um refúgio longe da agitação urbana. Trabalhando remotamente, ele diz ter aumentado sua produtividade em relação a trabalhar dentro de um escritório convencional. Um ambiente como esse traz um bem-estar muito maior e uma pessoa satisfeita com ela mesma trabalha melhor. É isso que eu estimulo para mim, na minha vida, por morar aqui, e para as pessoas que trabalham comigo também. Porque, independentemente de onde você está, se você está bem consigo mesmo, isso te traz uma satisfação no viver. Onde o trabalho e o bem-estar estão melhor alinhados, né? O centro da minha vida é a minha vida, não é o meu trabalho. E muita coisa é perdida quando você mora na cidade e não tem maravilhosidades como essa da natureza por perto, onde você tem deslocamento, você tem perdas de tempo durante o dia ou mau aproveitamento do tempo durante o dia. Hoje a Métrica Social, ela é uma das empresas mais humanizadas do Brasil. A gente bate recorde em alguns índices de satisfação dos colaboradores e eu nomeio isso também como um mérito do ambiente que eu vivo, do que eu coloco dentro de mim, seja através do meu visual, seja através do meu ritmo de vida. Morar aqui nessa ecovila é um grande diferencial para a minha vida. Na realidade, eu fui descobrir morando aqui que todos moramos em comunidade, né? Quando você está na cidade grande, você está numa comunidade. Só que aqui é uma comunidade intencional. Nós temos a intenção de estarmos juntos, em uma só direção. Décadas atrás, a busca por alternativas sustentáveis impulsionou alguns moradores a explorar novos caminhos, e foi a olivicultura que cativou esses pioneiros. Nesta terra abençoada, as oliveiras encontraram um lar, alimentando não apenas estômagos, mas também sonhos de uma vida equilibrada e conectada à terra. Uma história de empreendedorismo e respeito à natureza, que se conecta com a força anciã desta árvore. A gente conheceu aqui em 98 e foi um chamado muito forte. Foi quando eu vim fazer o meu primeiro trabalho do Santo Daime aqui na igreja. E esse chamado, eu ouvi esse chamado, atendi prontamente. Porém, demorou um pouco para eu chegar. Quando eu cheguei aqui em 2005,
demorou um tempo ainda para eu conseguir me mudar de verdade aqui para a Ecovila. Demorou porque a gente precisava ter uma fonte de renda, alguma coisa assim que pudesse nos dar sustentabilidade. E aí apareceu as oliveiras, né? Que a gente trabalha com elas já tem 14 anos. A nossa marca, o azeite Vicaz, a gente tem uma produção totalmente orgânica também, é bem legal isso. E a gente tem aqui um propósito de estar trazendo na verdade, uma proposta de vida ligada a uma economia sustentável e uma vida espiritualizada, que a gente faz isso dentro da nossa comunidade, dentro dessa Ecovila. Entre as oliveiras surge a pousada de Carolina Pedalina, que muito além de uma simples hospedagem, é um local de conexão espiritual, experiências artísticas e vivências terapêuticas. Logo notamos que isso se manifesta em sua arquitetura, decoração e atmosfera. Eu voltei para cá, para morar nessa Ecovila tem 10 anos, depois de morar em outros lugares, outros países, estudando dança contemporânea e música. E o meu propósito foi fazer essa conexão da arte com a natureza e a espiritualidade. E a ideia inicial foi fazer desse lugar aqui um espaço de residências artísticas. Mas a coisa se expandiu muito além disso. Hoje a gente é um espaço holístico que realiza retiros terapêuticos, espirituais, cursos, eventos, etc. Hoje o Espaço Lua Branca tem 3 programas diferentes de residências artísticas, o Entre Serras, o Dança in Natura e o mais novo que a gente está lançando, que é o Arte Ritual. E a gente recebe artistas que estão interessados no cruzamento entre diferentes disciplinas, artistas que estão interessados nessa conexão com a comunidade, espiritualidade, o xamanismo, artistas que estão interessados na cultura local, né, e a poética e a narrativa desse lugar aqui do sul de Minas. As pessoas costumam sair muito transformadas daqui pelas práticas que a gente desenvolve, pela comida afetiva que a gente oferece e pela própria natureza, né, e o trabalho que ela faz por si só com as pessoas. A vida na Ecovila Gamarra não é apenas uma mudança de cenário, é uma reconfiguração de valores, uma metamorfose profunda na maneira de encarar a existência. Com a natureza como professora e o Santo Daime como guia espiritual, esses migrantes urbanos descobrem uma nova linguagem de simplicidade, equilíbrio e plenitude. Assim, este lugar não é apenas um refúgio para corpos cansados pela cidade, mas um santuário para almas sedentas de uma vida autêntica. No ritmo pausado das estações, a cada folha que se despede e a flor que se anuncia, o vale entrelaça histórias de renascimento. Corações que, em uníssono na pulsação, encontram nesse estilo de vida a verdadeira liberdade que o mundo exterior jamais poderia oferecer.